Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno nosso Pai. Ó Deus amado, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Ó Pai querido, nessa tarde nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai querido, para louvar, exaltar, bendizer, ó Deus, e engrandecer o nome do Senhor. Ó Pai querido, nós saímos do nosso lar, ó Deus, serviço, ó Pai querido, da onde nós estávamos e nós chegamos até esse lugar. Ó Pai querido, e esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Ó Deus querido, lugar que o Senhor escolheu para manifestar a Tua glória. O lugar que o Senhor escolheu e separou para que nós juntos, como igreja, ó Pai querido, adoremos o nome do Senhor. Pai amado, nessa tarde eu quero te clamar, eu tenho certeza, ó Pai querido, que o Senhor recebeu o nosso louvor, que o Senhor recebeu a nossa adoração. Ó Pai amado, eu tenho convicção em mim que o Senhor recebeu os nossos dízimos, recebeu a nossa oferta. Ó Pai querido, não fazemos por obrigação nem por pesar. Ó Deus amado, fazemos de todo o nosso coração. Ó Deus querido, mas eu quero te clamar nessa tarde, fala conosco. Ó Pai amado, fala comigo, fala com a Tua igreja. Ó Deus de Israel, Deus da Bíblia, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Ó Pai querido, se é o desejo do Senhor, Senhor dono da igreja, nos exortar, nos exorta. Se é o desejo do Senhor como dono da igreja, ó Pai querido, nos edificar, nos edifica. Se é o desejo do Senhor, ó Pai querido, nos consolar, te clamamos que com Teu Espírito Santo nos console. Mas fala conosco, ó Pai querido, eu como um ministro, ó Deus, da Tua palavra, na Tua casa, ó Pai querido, eu dou uma ordem à minha mente, ó Pai, cativa ao trono da graça, em obediência a Cristo, ó Pai querido, que eu sinta aquilo que o Senhor quer que eu sinta, ó Pai, que eu fale somente aquilo que o Senhor quer que eu fale. Ó Deus querido, fala conosco. E no término desse culto, quando encerrarmos aqui, ó Pai querido, no nome do Senhor, ó Pai amado, vai ser glorificado e exaltado. Nós oramos certos pela vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, as crônicas dos reis de Israel, 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Essa palavra o Senhor fez nascer no meu espírito alguns dias atrás. Eu tenho gastado um tempo em meditar nessa palavra, aplicando ela na minha vida, tentando de uma forma extrair muitas lições. Aprendizado que eu preciso ter, posições que eu preciso tomar, e é a palavra que eu vou estar compartilhando com os irmãos nessa tarde. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 1. O tema da mensagem que Deus fez nascer no meu coração, no meu espírito, é quando o inesperado acontece. Olha para o irmão do teu lado, que está do teu lado aí, do lado direito, do lado esquerdo, e repete comigo assim, ó. Quando o inesperado acontece, o que fazer? Aí olha para esse irmão querido que você ama, que eu amo, fala assim, você está pronto para o inesperado? 2 Crônicas 20, verso 1, está escrito assim, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Vou estar lendo mais uma vez. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, como alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. O que eu quero chamar a sua atenção nessa tarde, algo que me chama muita atenção, presta a sua atenção, olha aqui para mim. Acidentes são inesperados. Uma coisa que me despertou
quando o Senhor me voltou a atenção a Josafá, é que o inesperado chega, a palavra já diz, é quando nós não estamos esperando. E eu anotei algumas coisas aqui para você acompanhar. Acompanha comigo aí. Acidentes são inesperados. Fatalidade, como lidar com elas? Às vezes, quase sempre, o inesperado acontece. O desemprego, falência, enfermidade, vícios na família, o amor que acabou, traições, divórcios, catástrofes. E quando isso acontece, o que fazer? A verdade é que quando eu ligo o jornal, ou quando você abre uma página na internet, um veículo de informação que tem um alcance muito grande, o que nós muitas vezes assistimos é um bombardeio de más notícias. Quando você para conversar com uma pessoa na rua, no serviço, a caminho do serviço ou voltando, na igreja, fora da igreja, as notícias que chegam, aquilo que vem até o teu ouvido, desce até o teu coração, muitas vezes, quase sempre, são más notícias. E o que nós estamos enfrentando hoje são acidentes que muitas vezes nós não estamos preparados para reagir diante daquela situação. E eu pensando sobre isso, meditando, aplicando a minha vida, eu comecei a olhar, nós estamos aí indo para metade do ano de 2016, eu voltei a minha mente lá em 2015, e eu enxerguei algumas coisas que aconteceram, e de verdade eu não estava preparado para essas coisas. Então algumas reações que eu tive me deram vitória e o nome do Senhor foi glorificado. E algumas reações que eu tive, eu não tive vitória. O que eu quero que você entenda, o que eu quero nessa tarde te despertar, como o Senhor me despertou, a reação que eu tenho diante da adversidade, quando o inesperado se apresenta diante de mim, é que vai fazer a diferença se eu vou sair vencedor ou eu vou sair um perdedor. A verdade é que a gente procura recursos. Eu anotei algo aqui que não estou dizendo que os irmãos fizeram. Porque muitas vezes, antes de me converter, quando eu enfrentava uma situação que ela fugia do controle, quando eu enfrentava um problema que eu não conseguia trazer solução, quando eu via muitas vezes minha alegria roubada, em minutos ela se transformou em tristeza, como eu não tinha Deus, como eu não servia ainda ao Senhor, eu apelava para algumas coisas. E quando eu enfrentava dificuldade, o que eu fazia? Na época, muitos anos atrás, antes de me converter, eu enfrentava uma necessidade financeira, eu colocava uma nota de $1 na carteira, acreditando que aquilo ia trazer prosperidade, acreditando que aquilo ia mover algo na minha vida, próspera, na minha vida financeira. E eu cansei de fazer diversas coisas. Muitas pessoas colocam ferradura em cima da porta, muitas pessoas andam com pé de coelho pendurado, muitas pessoas usam cruz de caravaca, muitas pessoas apelam para tantos segmentos, mas a grande verdade, o que Deus fez bater forte no meu coração, é que quando o inesperado acontece, quando a dificuldade vem, só tem um que dá jeito, é Deus. Eu busquei em muitas coisas, eu busquei em muitos métodos, eu busquei em vários lugares, eu já cheguei em Angra dos Reis, contar onda, jogar lá flor para os demônios, não resolveu nada. A minha vida só teve solução quando o Rei dos Reis entrou nela. Só dessa forma.
Então o que eu quero te alertar nessa tarde é que não existe nenhum paliativo, não existe nada, nenhuma religião, nenhum segmento, nenhum trabalho, não adianta ler horóscopo, não adianta jogar búzio, não adianta, nada disso resolve, só Deus resolve. Queria que você olhasse para o irmão que está do teu lado e diga: quando o inesperado vem, só Deus resolve. E eu me perguntei o que fazer. De repente você se perguntou aonde você está. E o que a gente assiste, lê e ouve é que quando o inesperado acontece, quando chega uma má notícia, como as pessoas não têm solução. Primeiro, suicídio. Nós estamos aí enfrentando uma grande crise financeira, é verdade. Não tem como eu tapar os meus olhos, tapar os meus ouvidos e querer acreditar que não está acontecendo, porque está acontecendo. O que faz a diferença nesses dias: Deus não te tirou da prova, Deus não te tirou do meio da luta, mas Ele está com você no meio dessa luta, no meio dessa prova. É isso que faz a diferença. A diferença é que todos passam pelo vale, mas aquele que passa com o Senhor passa firme, passa com convicção. E o que me chama a atenção é que quando as pessoas enfrentam dificuldade, tira a própria vida. Eu, quando enfrentava dificuldade, eu corria para um bar, eu enchia minha cara de cachaça, eu usava drogas, eu me prostituía, mas isso não resolveu nada. Só gerava problema em cima de problema, aquilo só aumentava, porque está escrito nas Sagradas Escrituras que um abismo chama outro abismo. Ei, não procure refrigério, não procure paz, não procure segurança onde não existe. Salmo 91, um salmo lindo, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um lugar seguro para você. No meio dessa tempestade existe um lugar seguro para você. No meio desse inesperado existe um lugar seguro para você. Esse lugar se chama a presença de Deus. Esse lugar se chama a casa do Senhor. Muitas pessoas não sabem o que fazer. No capítulo 20, a parte A, você que está com a sua Bíblia aberta aí, a parte A diz assim: depois disto, vírgula. Outras traduções diz: depois destas coisas. Então eu fui ler, eu fui tentar em Deus entender por que o inesperado chega na vida de Josafá. E eu preciso que você acompanhe comigo um pouco, com muita atenção. Josafá, aqui nesse texto, ele assume como o mais novo rei, o mais novo juiz da nação de Israel. Só que a diferença é que Josafá, ele assume após o reinado falido de Acabe. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 19, fala muito sobre o rei Acabe. O rei Acabe, ele governava antes de Josafá. Só que Acabe, diz a Bíblia Sagrada, ele fazia tudo que desagradava ao Senhor. Acabe, ele fazia coisas erradas, preste atenção, olha aqui para mim. Acabe, como se fosse nos dias de hoje, ele ia profanar esse lugar. Acabe, ele profanou o templo. Acabe, ele pegou ídolos pagãos, ídolos de idolatria, tirou dos templos pagãos e trouxe para Jerusalém. Trouxe para dentro do templo. Considerado na Bíblia Sagrada o período dos juízes, um período negro na história de Israel, porque os juízes desobedeciam as ordens e os estatutos do Senhor. Então Josafá assume um reinado falido. Josafá agora assume um reinado onde o povo não acredita mais nos reis. Josafá agora assume um reinado onde os sacerdotes não estão mais ministrando diante do Senhor.
Josafá agora assume o reinado e os levitas já não estão mais ministrando diante do Senhor, os sacerdotes também não estão, o reino está em decadência. E o que me chamou a atenção, assumir algo que alguém fez bem, que ficou joia, dar continuidade a algo que foi bem preparado é fácil. É fácil da noite para o dia, eu, você, nós, assumirmos um lugar aonde aquele que nos antecedeu, aquele que estava antes de nós, temia Deus, amava o Senhor, fazia tudo correto. É fácil. Assumir da forma que Josafá assumiu não é fácil. E a Bíblia diz que depois dessas coisas, sabe qual era a preocupação de Josafá? Acompanha comigo em capítulo 19. Depois da morte do rei Acabe. No capítulo 19, o versículo 1 e 2, nós não vamos ler, ele é exortado, Josafá é exortado por um profeta. E o versículo 3 diz assim: boas coisas, contudo, acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração a buscar a Deus. O versículo 4, habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que eles se tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. Verso 5, estabeleceu juízes no país, ele pôs tudo em ordem, todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. O versículo 7, agora pois seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado, fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita suborno. Verso 8, também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes. Fala sobre os cabeças das tribos, os líderes. Josafá agora vem reinar, só que Josafá tem que consertar tudo aquilo que Acabe fez de errado. E a Bíblia Sagrada diz que Acabe, eu quero falar um pouco sobre Acabe, porque no seio da igreja, nas nossas vidas, em todas as igrejas, existe um povo que age como Acabe e um povo que age como Josafá. A Bíblia Sagrada diz que Acabe, no capítulo 19, ele pega uma roupa de um guerreiro. Ele não foi para a guerra com roupas reais, ele foi disfarçado. Preste a sua atenção e olha aqui para mim. Ele vai para a guerra disfarçado, ele vai para a guerra com uma outra roupa, ele vai para a guerra não com a roupa de um rei. Ei, escute. Mas lá no meio da batalha, diz a Bíblia, quando a luta estava ferrenha, um arqueiro atira a flecha a ermo. Sabe o que é ermo, querido? É sem direção. É como se alguém pegasse aqui um estilingue, uma flecha e atirasse para o alto, sem alvo. Mas a Bíblia Sagrada diz que a flecha cravou dentro do peito de Acabe, entre a brecha, entre a fresta da sua armadura. O que eu tenho da parte de Deus para te entregar nessa tarde é forte. O que eu tenho da parte de Deus para te entregar nessa tarde é duro. Se você não se posicionar, se eu não me posicionar em Deus, se nós não mudarmos a nossa atitude, a flecha que foi lançada a ermo, ela acha você. Ela me acha. Aí eu falo, evangelista David, você vai, na tarde agora me escandalizar nesse domingo tão bonito. Nós servimos um Deus que é amor, nós servimos um Deus que é graça, nós servimos um Deus que é misericordioso, mas Ele é fogo consumidor. A palavra de Deus para você nessa tarde é: não se torne um Acabe. Não se torne alguém que foi chamado para ser livre e escolheu escravidão.
Não se torne alguém que foi chamado para governar e está sendo governado por demônios. Eu libero isso sobre a sua vida, eu destravo você. Esses anos de vergonha como Acabe estão com os dias contados. Deus quer que você governe, Deus quer que você reine, Deus quer que você faça as coisas certo. Por isso você está aqui e por isso Ele está te dando uma oportunidade de mudar. O que Deus é especialista é em me dar e te dar oportunidade de mudar. Diga comigo assim, me ajuda, fala, não você. Como Acabe. Diga, eu não vou ter o fim de Acabe. Acabe morreu. Josafá começa a governar. O que me chamou a atenção nessa palavra é que quando Josafá põe as coisas em ordem, quando Josafá conserta as coisas, quando ele repara o altar, quando ele restaura o culto, quando ele traz de volta os levitas, quando ele traz de volta os sacerdotes, quando ele estabelece cada juiz na sua cidade, cada governador no seu posto, ele estava dizendo, Senhor, eu quero o teu governo. Eu quero que o Senhor dirija. Eu quero que o Senhor comande. E qual é o governo que nós estamos querendo? O que nós estamos querendo que dirija, que conduza-nos? A primeira lição que o Senhor colocou no meu coração. Repita comigo assim, o inesperado acontece. Muitas vezes, quando estamos fazendo o que é certo. A Bíblia Sagrada diz que Asaf, ele entra em crise. E ele escreve um salmo e dá a entender que nesse salmo ele está doente, ele está morrendo, ele está passando por aflições, por lutas, e ele começa a olhar os ímpios. Ele começa a olhar as pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, e ele entra numa crise. Por quê? Porque ele estava indo à igreja, se fosse nos dias de hoje, ele estava indo nas células, ele estava fazendo o que era certo, mas ele estava passando por lutas, ele estava passando por dificuldades. O inesperado muitas vezes acontece quando nós estamos fazendo o que é certo. Porque muitas vezes quando nós estamos fazendo o que é errado, hoje você vê algumas pessoas fazendo até comparação. Ah, mas fulano de tal bebe e não acontece nada. Ah, mas fulano de tal ali usa droga e não acontece nada. Ah, o fulano de tal ali não dizima, não vai à igreja, e para ele está tudo bem. Ele tem carro, eu não tenho, tem casa própria, eu não tenho. Aí nós tiramos os olhos do Senhor, autor e consumador da nossa fé, colocamos os olhos dos mortais e começamos a entender que aquilo é bom, que aquilo é prosperidade. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Asaf entra no santuário, Deus faz ele ver o fim dos ímpios. E o fim dele. Ele estava salvo. Ele estava com uma promessa de uma vida eterna e os ímpios não. Você fala assim, evangelista David, o que eu tenho que fazer? Não, só pensa aí. O que eu tenho que fazer? O inesperado acontece quando o nosso coração volta para Deus e quando começamos a pôr a nossa casa em ordem. Josafá, o que me chama a atenção é que ele começa a acertar as coisas, ele começa a corrigir as coisas, a má notícia chega, o inesperado acontece, só que ele toma algumas posições. E é dentro dessas posições que eu quero ministrar sobre a sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 2, diz assim, acompanha comigo aí. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, e que é em Engedi. Preste atenção.
Então vieram alguns que avisaram Josafá. Josafá não estava pronto para a guerra. Josafá não estava preparado para a batalha. Josafá não estava preparado para o inesperado. E isso é o que acontece conosco. Recebemos uma grande bênção, recebemos uma grande vitória, Deus nos curou, Deus nos restaurou, moveu algo, respondeu uma oração. A primeira atitude nossa é relaxar. Aí começa a orar pouco, aí já falta os cultos, aí já não vai mais na vigília, aí a gente vai soltando a corda do barco. Ao invés de tomar posse da vitória, firmar, estancar, não parar, não desanimar, não afrouxar, a gente quer uma rede para deitar. Mas já estou de posse da minha vitória mesmo, já recebi a minha bênção. Josafá estava desse jeito. Porque você estudando, eu gastei um tempinho para estudar a história dos reis, né, cidades fortificadas, todas muradas, mas todo rei que era astuto, experiente na batalha, ficava com o exército pronto. Josafá recebe uma notícia que ele não esperava, porque ele se acomodou. Então a palavra do Senhor para você nessa tarde é: não se acomode com a vitória. Não se acomode com a conquista. Continue buscando como você está buscando, continue clamando como você está clamando, continue adorando como você está adorando, porque senão o inesperado vem. Senão as má notícias chegam. Evangelista David, eu recebi minha vitória. Continue indo no monte. Acabou a 7 terça-feira, faz mais 7 terça-feira. Acabou, faz campanha de manhã. Continua buscando ao Senhor. Foi isso que Deus fez nascer no meu coração. Ele falou comigo no meu quarto: filho, o teu problema é quando eu abençoo você, respondo suas orações, você relaxa. Você não busca mais com tanta intensidade. Porque se tem uma coisa que faz a gente buscar com intensidade, é luta, é prova, são lágrimas. Então a primeira lição, diga comigo assim, a primeira lição é não me acomodar. Diga assim: eu não vou me acomodar com a vitória. A guerra era algo que Josafá não estava esperando. Se ele estivesse esperando, o exército já estaria a campo de batalha. Uma coisa é receber uma notícia boa, outra coisa é receber uma má notícia. O telefone toca na casa de alguém, não na tua e na minha, 3 horas da manhã. O que você imagina? Poxa, uma má notícia. E receber uma má notícia é terrível. Receber uma boa notícia é maravilhoso, louvado seja Deus. Mas o que o Senhor me despertou para nós estarmos meditando o versículo 3, capítulo 20, verso 3, a atitude de Josafá, depois de restaurar, depois de Deus despertar ele para não se acomodar com a vitória. O versículo 3 está escrito assim: Josafá teve medo. Você vai ler o final do versículo comigo. Josafá teve medo e se pôs a sair da igreja, não buscou o Senhor, não jejuou. É o que está escrito na sua Bíblia ou não? Não está não? Será que a minha está errada, Bené? Ou não? Eu vou ler de novo aqui, vamos ver? Então Josafá teve medo e não buscou o Senhor, e recuou e não fez nada. Não. Josafá teve medo. Eu não estou dizendo que você não pode ter medo. Olha aqui para mim, você é um ser humano. Eu sou um ser humano. A Bíblia Sagrada diz que nós estamos fadados nessa terra a ter medo. Mas o medo não pode te paralisar. O medo não pode roubar de ti a esperança. O medo não pode roubar de você a experiência que você tem com Deus. Josafá teve medo, Josafá com certeza chorou, porque ele sabia o que acontecia com os reis quando perdiam uma guerra. Era o primeiro a ser morto, todos os seus filhos decapitados, todas as suas filhas estrupadas e mortas. Com certeza ele teve medo.
Mas a palavra do Senhor para você nessa tarde, mesmo com medo, mesmo chorando, mesmo bambeando as pernas, busque ao Senhor. Busque a Deus. Faça, eu estou cansado de escutar isso e de falar. Põe em prática na tua vida, vai fazer toda a diferença. Faça aquilo que ninguém está fazendo e você vai receber o que ninguém está recebendo. Nós estamos ouvindo isso sempre. Eu não estou dizendo que você não pode ter medo, eu não estou dizendo que não vai ter dia que você vai dobrar o seu joelho, como eu já dobrei, não uma, duas, várias vezes, e eu não tinha nem palavras, eu só tinha lágrimas, aquela dor no gogó, aquele desespero, eu não conseguia nem falar, mas eu buscava ao Senhor. Aí o que acontece? Sai da igreja. Olha o que acontece, volta para o mundo. Olha o que acontece, vou buscar outro recurso, farei no início da mensagem. Não dá jeito. O que dá jeito é buscar ao Senhor, está escrito. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto Ele está perto. É buscar o Senhor. Eu estou com medo, fui desempregado, estou enfrentando enfermidade, meu casamento acabou, eu estou passando por isso ou por aquilo outro. Você sabe a luta que você está enfrentando. Campeã de Deus. A palavra que Deus fez nascer em mim é essa: não recua, não sai, não retroceda, não largue a capa, não vá embora, não abandone Deus. Busque ao Senhor. Busque cada vez mais. Faça propósitos, tire televisão, tire internet, tire o que você gosta de comer, paga o preço porque Deus vai te honrar. Faça a diferença, Deus vai te socorrer. Eu não estou falando que a situação, a Bíblia diz que muitos dos discípulos tiveram medo. Jesus, ele cura, uma certa feita, expulsa os demônios, e ele dá uma ordem para os discípulos: olha, vão à frente de mim, pode atravessar, vai para o outro lado. Diz a Bíblia Sagrada que no meio do mar vem a tempestade, as ondas açoitavam o barco, eles estavam prestes a morrer afogados, eles estavam tremendo de medo, eles estavam com muito medo, eles estavam apavorados. Mas escute, Jesus veio andando sobre as águas. E quando o Senhor liberou uma palavra, os discípulos disseram: o Deus que você serve é conhecido dessa forma. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe qual foi a palavra que Deus colocou como lição para mim aplicar para você? Você vai olhar de frente do seu espelho, faça isso. De frente do seu espelho, vai falar assim: dificuldade, o meu Deus tem poder sobre você. Os discípulos declararam: quem é esse que até o mar e o vento obedece à voz dele? Querido, teu problema para você é grande, eu não estou desprezando ele. O meu problema para mim é grande, mas para Deus não é nada. Somente uma palavra muda toda a história. Josafá, ele teve medo, mas o medo não o paralisou. Ele buscou o Senhor e ele apregoou um jejum. Acompanha comigo, verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para que buscar ao Senhor. O que o Senhor me despertou, me chamou muita atenção. Josafá, pastor Edson, ele procurou juntar um povo. Só que não era para falar mal do irmão ou da irmã. Só que não era para fazer fofoca, não era para falar da vida. Não, ele buscou um povo para orar junto. Ele foi atrás das pessoas: olha, está comigo? Está comigo? Está comigo? Você está? Estou. Então vamos orar juntos? Vamos buscar o Senhor juntos? Querido, a comunhão faz toda a diferença. A Bíblia Sagrada diz que quando nós estamos unidos, nada pode contra nós. Então busque a comunhão. Não ande sozinho. Ande com isso. Eu anotei aqui uma frase muito simples. Ande com pessoas que busquem ao Senhor
e juntos encontrarão o Senhor. Você vai encontrar pessoas que não querem buscar o Senhor. Você vai encontrar pessoas que não querem orar junto, não querem ler junto a palavra, não querem fazer um propósito junto. Então você vai procurar pessoas que querem fazer isso, que querem buscar o Senhor, para Deus socorrer. Amém? Acompanha comigo aí, verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo... Josafá está orando, querido. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Qual lição que eu aprendi com essa posição de Josafá? No meio da luta, no meio da crise, no meio da adversidade, ele trouxe à memória os atributos de Deus. Ele não murmurou, ele não se queixou, ele não ficou chorando pelos cantos, ele não ficou falando mais do problema, mais da luta. Uma grande diferença. A Bíblia diz que Gideão estava passando uma situação parecida com essa. Ele estava com medo, ele estava malhando trigo no lagar. O anjo vem enviado da parte do Senhor e traz uma boa notícia para ele. O anjo fala com ele: olha, você é forte, olha, você é corajoso, eu ungi você para ser libertador. O anjo diz: olha, eu estou com você, a vitória é tua. Sabe o que ele disse? Mas como pode ser isso, se eu sou o menor da casa do meu pai? O anjo mais uma vez fala com ele: seja forte, seja corajoso, Deus é contigo, a vitória é certa, Deus vai pelejar. E mais uma vez ele diz: mas como pode se dar isso? Se eu sou o menor da casa do meu pai, e o nosso povo está aqui passando essa vergonha, passando por todo esse opróbrio. Presta atenção, olha aqui para mim. Quando você foca demais no problema, você não consegue escutar Deus falando ao seu redor. Quando você deita e pensou num problema, dormiu, abriu o olho de manhã, ele nasceu de novo, é um gigante. E ele está ali para te afrontar e para me afrontar. Se nós não nos posicionarmos em ouvir a voz de Deus, nós escutamos as ameaças do maligno todos os dias. E começamos a declarar como Gideão: eu sou mais fraco, eu não posso. Deus está dizendo com você: você pode, você diz: eu não posso. Deus está dizendo com você: você é forte, não, eu sou fraco. Deus está dizendo com você: você vai conquistar, não, eu não conquisto nada. Tira os olhos do problema e põe os seus olhos no Senhor. As suas palavras serão diferentes.
Comece. Como eu vou fazer, evangelista David, Josafá? Ele disse, olha, os nossos olhos, nós tiramos dos inimigos, tiramos os amonitas, nós nem estávamos tão preparados para a guerra, se bobear a gente vai perder, mas a gente juntou isso tudo num saco de lixo, pôs no canto da nossa vida e olhamos para o Senhor. Ele começa a declarar, tu és grande, Senhor. Mas ele está passando por luta, tu és maravilhoso, Senhor. Mas a dificuldade veio, a área financeira está arruinada, está tudo destruído. Meus olhos estão em ti. No Senhor não há defeito, no Senhor não há falha, no Senhor tudo é perfeito, no Senhor tudo tem solução. Coloque os seus olhos no Senhor e comece a liberar palavras. Como assim, evangelista David? Uma viúva, ela fez uma casa para um profeta Eliseu. Sem pedir, Eliseu libera uma palavra, ela tem um filho. O filho passa um certo tempo, morre. O menino é levado para ela, ela deita no quarto do profeta. A hora que ela sai na sala da casa dela, o servo fala, você vai tudo bem? De repente perguntaram para você essa semana, está tudo bem com você, Carlinhos? Está tudo bem com você, Letícia? De repente perguntaram para você, está tudo bem com você, Roberta? De repente falaram com você, está tudo bem com você, Júnior? Está tudo bem com você, Souza? Está tudo bem com você? Com você? Com você? Um homem cheio de Deus, com os olhos no Senhor, ele tem uma resposta diferente. Porque ele vive uma vida diferente. A mulher que ela não olha os problemas, as lutas, as dificuldades, ela tem uma resposta diferente. Sabe o que foi a resposta da viúva? Vai tudo bem. Então eu vou falar mentira? Não, você vai liberar uma palavra profética sobre o céu, que é sobre a sua cabeça, e Deus move através dessa palavra. Ela estava com um filho morto, ela sai de casa, vai tudo bem? Tudo bem. Evangelista David, ou você está descendo o calçadão, andando, rapaz, ei, tudo bem? Um exemplo, você trabalha, o Tiago, trabalha na CSN. Tiago vai bater o cartão lá amanhã, entrar, aí chega o Rodrigo, amigo do Tiago. Ei, Tiago, demissão em massa, né, varão? Outro forno vai parar, vai tudo bem. Mas se você for mandado embora, tudo bem. David, padaria, tá fraco, né? Vai tudo bem, querido. Os nossos olhos não estão na CSN, nossos olhos não estão nas padarias, nossos olhos não estão nas contas bancárias, nossos olhos estão no Senhor. Eu acredito e você acredita nisso. Porque se você não acreditasse, você não ia estar aqui. Sabe o que eu acredito? Pode tudo acabar, pode todos nós passarmos dificuldade, Deus envia corvos de novo para sustentar cada um aqui. Eu acredito nisso. Eu acredito, pastora, aquele saquinho de 1 quilo de arroz que vende na padaria, eu já ouvi testemunho de cristão cozinhar o mês todinho. Tiram uma canequinha por um dia, canequinha por outro dia, não acabava o alimento. Deus é poderoso para suprir. Então, comece a partir dessa tarde, eu vou começar, eu propus começar a ensinar isso no meu lar, começar isso. Começa comigo, passo para você, libere uma palavra diferente. Nossa, mas está horrível, né? Essa polícia, nossa, é muito vagabundo. Querido, vai tudo bem. Eu estou guardado. Eu estou protegido. Não, você não está entendendo H1N1, H1N13, 20, 14, doença e isso. Não, vai tudo bem. O David agora virou um bitolado, está no mundo da lua. Não. Eu sou morador do céu, minha casa é lá, então eu olho para lá, eu não olho aqui. Aqui eu vou caminhando, dando glória a Deus, tomo uma paulada aqui, levanto, caio ali, escorrego, levanto de novo, mas olhando para o autor e consumador da minha fé. Ele liberou essa palavra, nossos olhos estão postos, diga assim, em meio às lutas, os meus olhos, diga assim, levanta a sua mão e diga, estarão em ti, Senhor. Diga assim, em meio ao inesperado, os meus olhos estarão em ti, Senhor. Só que Deus ele é maravilhoso. Deus não é como nós. Deus, ele é perfeito, ele é soberano, ele é lindo. E quando Josafá clama, quando Josafá começa a lembrar
como nós cantamos aqui, o pastor Edson ministrou, é como se ele dissesse: tu és maravilhoso, né? Tu és conselheiro. Eu estou a ponto de perder o meu reino, mas tu és o príncipe da paz. Eu estou a ponto de perder isso tudo aqui. Eu fiz tudo certo, mas eu te amo, eu te adoro, eu quero é o Senhor. Nada vai me separar de ti. Quando ele acabou de liberar os atributos de Deus, quando ele declarou a certeza da fé dele, Deus respondeu ele. Deus respondeu ele. E eu disse para Deus, eu falei: Senhor, eu posso fazer isso nessa tarde? Eu sou meio assim, meio medroso, não gosto de ficar me aparecendo, posso fazer isso? Deus falou comigo: faz. Então eu assumo a posição desse profeta que respondeu à oração de Josafá. Segundo Crônicas 20:14, presta atenção, levanta a sua mão direita que eu vou estar lendo, eu quero que você receba essa palavra. Não é do David, essa palavra é do Senhor, Criador dos céus e da terra, e está escrito assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: igreja, é para você, dai ouvidos, toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, e é o que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu falei: Senhor, eu posso assumir essa posição? Ele falou: pode. Então levanta a sua mão direita e eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não fique apavorado, não fique apavorada. Deus não perdeu o controle. Ramanta lá, basurianda, repachuricanta lá. Deus está no controle, Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia! Que governo que nada, querido. Que política que nada. Ei, Deus sustenta aqueles que Ele chamou. Deus não deixa faltar nada para nós. Eu sou boca de Deus nessa tarde para dizer para você: não tenha medo. Você vai sair de casa, varão, rindo. Por dentro você está em caco, você está chorando, mas você está rindo. Fala lá o doido varrido, olha lá. Acabou lá, está passando fome, olha lá. Pegou cesta na igreja, olha lá. Eu estou rindo. Eu estou rindo porque eu sei quem eu tenho crido. Ele é fiel, Ele é fiel. Ah, Jesus. Ele é fiel. Diga comigo assim: eu não temerei. Diga: eu não temerei. Diga assim: eu não vou me assustar. Diga: eu não vou ficar espantado. Aleluia. Diga assim: o quarto homem da fornalha está comigo. Sabe quem vai ficar espantado? Não é o irmão do banco não, que o nosso inimigo não é carne e sangue, é o diabo. Porque ele contou que ele ia parar você. Xaragá. Ele apostou que dessa você não levanta. Xagarabá. Ele apostou que essa você está nocauteada. Ei. Xamandaragás. Mas um crente de joelho chorando, Deus se move. Escuta. Não sou eu que está dizendo, é o Senhor. Eu sou medroso, eu sou homem normal, querido. Escuta, filho, escuta, filha. Deus é duro. Deus é severo. Deus mata. Mas quando o crente ora, o coração dele vira uma manteiga. Rachabará. Richamandarai. Começou a orar, começou a chorar. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles cantavam na prisão. Eu não sei o que eles cantavam.
Eu não sei se eles só choravam, mas os alicerces das cadeias foram quebrados. Amanda Saga, não temas, não te assustes, nós estamos protegidos. Alma, Deus, eu vejo aqui uma neblina da Manjagacha. E essa neblina está imunizando o teu espírito. Você vai sair daqui diferente, filho. Você vai sair daqui diferente, filha. Você vai sair daqui robusto. Você vai sair daqui robusta. Porque Deus sempre responde o seu servo. Da Manjagacha. Não temas, não te assustes. Aí o profeta ele dá uma segunda resposta. Ele diz assim: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Levanta sua mão direita assim, eu quero profetizar sobre a sua vida. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parado. E vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã. Eu falei, Senhor. Ele falou comigo assim: amanhã significa que o seu choro ele pode durar uma noite todinha. Mas chegará. O texto diz que ele pode durar a noite toda. Mas amanhã, bem cedo, a alegria vem. Aqueles que confiam no Senhor, eles não têm falta de nada. Eu não estou dizendo só de coisas materiais. Não falta paz, não falta alegria, não falta certeza, não falta convicção. Versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judás, moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, e louvar em voz alta, sobremaneira. Se coloque de pé e curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Nessa tarde Deus te respondeu. Nessa tarde Ele me respondeu. Nessa tarde Ele respondeu para nós. Então sabe o que a gente vai fazer agora? Quero convidar o Ministério de Louvor. A gente vai adorar. A gente vai dar uma de João sem braço. A gente vai dar uma de João sem braço. Ah, mas o milagre não aconteceu. Mas eu vou adorar. Ramachacaba. O que eu acho lindo é que o profeta fala com eles assim: adora. Mas não é para cantar baixinho não. O único que é digno, não. Ao único que é canta forte. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar na sua casa,
Ramanjaragacha. Esse espírito depressivo, Rebaixa Garabá, ele vai sair da sua casa hoje. Esse espírito que quer aprisionar você, você vai abrir a sua casa. Você vai começar a cantar o Senhor dentro daquele lugar. Ninguém vai entender nada. Você vai cantar no seu quarto, você vai cantar na sua sala, você vai cantar na sua cozinha, você vai cantar no seu banheiro, você vai sair para sua varanda e você vai cantar alto. Eu falei com o Senhor, eu falei, quem me dera se eu tivesse um som desses altos. Já viu esse som alto? Ah, querido, eu ia pôr um louvor daquele bem alto. A Bíblia Sagrada diz que enquanto nós adoramos, o nosso inimigo ele retrocede. Aleluia. Capítulo 20, verso 29 e 30. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Escute, as pessoas vão ouvir comentário. Deus fez. Olha, eu achei que eu não ia fazer, eu achei que ia morrer, mas Deus fez. Não, eu achei que esse era o fim do David, ele ia acabar assim. Você vai ver, Deus fez. Ah, eu achei que esse era o fim daquela pessoa. Vai ouvir, olha, Deus fez. Deus agiu. Porque falar mal é rápido, má notícia corre rápido, mas as boas notícias vão correr rápido também. Aqueles que ouviram cada vergonha que você passou, eles vão ter que emprestar o mesmo ouvido para ouvir que Deus te honrou, que Deus fez, que Deus agiu, que Deus moveu, porque Deus é Deus. Deus não é um político corrupto que me procura e te procura quando precisa. Deus é fiel. O versículo 30, ele fala assim: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os seus lados. Levante a sua mão direita assim. Quero liberar essa palavra sobre a sua vida. A sua casa vai ter paz. O ministério que Deus te chamou para dirigir, você vai dirigir em paz. A célula onde você está plantado vai ser lugar de paz. Era o comentário que tinha em Jerusalém: o reino de Josafá é um reino de paz. E esse vai ser o comentário a teu respeito e a respeito da tua casa: lugar de paz. E a Bíblia diz que foram em todos os lados. Eu falei: Senhor, como assim em todos os lados? Ele falou comigo: saúde, vida sentimental, financeira e vida espiritual. Tudo no controle do Senhor. Levanta suas mãos e eu quero profetizar: sua saúde está nas mãos do Senhor. Sua vida sentimental está nas mãos do Senhor. Sua vida financeira está na mão do Senhor. A tua vida espiritual, escute, você nunca mais vai andar na presença
presença de Deus capengando, Ele vai te fazer andar firme. Está na mão dEle. Pode adorar o Senhor. Adore, querido, adore. Cante o mais alto que você puder. Saia daqui rouco. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Queridos,